Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, viu? Quero falar para vocês que está sendo gravado e agradecer a presença dos vereadores, né? A Aline, o Endo, o André, nosso presidente Plínio, que vai ajudar nessa condução desta reunião, e a todos vocês que vieram participar. Essa reunião foi convocada pelo meu amigo Cleber, né, que tem algumas denúncias para estar relatando a nós aqui, e a gente está aqui para ouvir ele. As suas considerações também, presidente? Obrigado. Ei. Obrigado. Presidente da Comissão de Saúde, Milton Silva, muito obrigado, parabéns pela reunião, cumprimentar todos os vereadores, todos presentes, o vereador Alex Bueno que acabou de chegar, e todos receberam, né, nos seus gabinetes o pedido para essa reunião, né, do senhor Cleber. Então nós estamos aqui é a casa do povo, né, e é o nosso dever, como vereador, ouvir, né, toda a nossa população, e fique à vontade para fazer as suas colocações, considerações, a oportunidade que você tem de passar, né, o que você precisa passar para todos nós vereadores. Pode ficar à vontade, Cleber. As denúncias que nós já viemos fazendo faz muito tempo, né? Agradecer também ao senhor presidente, vereador Plínio. Primeiramente eu quero fazer um agradecimento a Deus, porque se todos nós estamos aqui é porque Deus permitiu que a gente estivesse aqui. E eu posso dizer que eu sou um sobrevivente de ataques de assédio moral por alguns cargos comissionados do nosso excelentíssimo prefeito Diego Oliveira. Quero agradecer também ao meu advogado, a pessoa do Dr. Hertz Gabriel, que ele não pôde estar presente aqui devido a uma audiência, certo? Ele te comunicou, né, Milton? E além de um advogado, eu posso dizer que ele tem sido um psicólogo para mim também, porque ele foi um instrumento de Deus que segurou nas minhas mãos quando eu pensei que eu não ia conseguir chegar até aqui. Então, quero deixar meu agradecimento aqui registrado com o meu advogado, agradecer a todos presentes, aos vereadores que estão presentes, e gostaria também de registrar a ausência dos demais integrantes da comissão, na pessoa do vereador João Serapião e da vereadora Isabel. Gostaria que ficasse registrado a ausência. Chegaram? Foi comunicado que chegaram. Então, deixa eu retificar aqui. Tudo bem, depois que assim que chegar a gente... Vamos continuar então. Gostaria de falar, senhor presidente da Comissão da Saúde, da Assistência Social, quero agradecer aqui então, né, poucos segundos atrás eu acabei de pedir para registrar a ausência da vereadora Isabel, mas ela chegou aqui e agradeço por ela estar presente aqui. Então fica registrado por enquanto somente a ausência do vereador João Serapião. Gente, vamos lá, nós vamos respeitar o horário, o presidente nos deu 1 hora, embora eu acho muito pouco, né, mas a gente respeita como que é a lei da casa, porque as denúncias são muito grandes, são gravíssimas a denúncia. Gostaria de deixar bem claro, antes de começar, que não é porque não existe uma grande quantidade de servidores aqui, que a denúncia não é real, que ela não é verídica. Pelo contrário, ela é real, ela é verídica. E por que eles não estão aqui? Justamente porque eles têm medo de sofrer represálias, perseguição, como eles já estão sofrendo nos seus ambientes de trabalho. Vamos lá. Como eu já devo ter apresentado, eu sou psicólogo, trabalhei 3 anos na pasta social, da assistência social, onde eu aprendi muito com essa pasta, com as assistentes sociais, aprendi muito com os colegas psicólogos, com os educadores, auxiliares, os porteiros, os zeladores, e eu pude realizar um trabalho dentro desses 3 anos com muito amor, muita dedicação, muita competência, muita responsabilidade, juntamente com pontualidade e o respeito, né? Que eu sempre respeitei a todos. Não tem uma mancha no meu histórico
de profissional como psicólogo prestando serviço para a Prefeitura de Paços, Minas Gerais, nem no meu consultório clínico, onde que eu atendo particularmente. Pois bem, infelizmente, no mês de agosto, setembro, nos meados de agosto, setembro, eu sofri uma acusação muito séria, muito grave, que foi partido ali pelos cargos comissionados do prefeito, da pessoa da diretora dele e de sua secretária da SEDEST. Então eu vou entrar numa área aqui que eu fui vítima e tem mais pessoas aqui que também foram. Então eu quero simplesmente ler um pouco para a gente ter noção do que vai se tratar aqui a denúncia. Vamos falar sobre o assédio moral. O assédio moral é um problema grave que adoece milhares de trabalhadores cotidianamente e se apresenta como uma forma cruel de exploração de poder, baseado em especial em questões sociais, econômicas de gênero. Essa é a definição da Organização Internacional do Trabalho. Assédio moral é o conjunto de comportamento e práticas inaceitáveis, ou de suas ameaças, de ocorrências única ou repetida que visem, causem ou sejam suscetíveis de causar dano físico, psicológico, sexual ou econômico, e inclui a violência e o assédio com base no gênero. Em resumo, o assédio moral é a forma de expor pessoas a situações de constrangimento e humilhação no ambiente de trabalho, recorrentemente, traz danos às vítimas, psicológicos, sociais e até físicos, a depender do tipo de adoecimento. Prejudica também o ambiente de trabalho. Ainda que seja um tema muito comentado, muitos trabalhadores e trabalhadoras desconhecem as formas práticas do assédio moral e, em muitas situações, seja pelo desconhecimento ou pelo medo de perder o emprego, acabam não detectando ou deixando acontecer, se calando apesar do sofrimento. O que caracteriza o assédio moral? Algumas situações no ambiente de trabalho podem ser enquadradas como assédio moral e podem gerar reclamações de direitos na justiça, revisão de condutas de empresas e de gestões no serviço público, além de outras ações com foco em eliminar essa violência do local de trabalho. As principais condutas que se caracterizam como assédio moral são: retirar a autonomia do trabalhador ou contestar a todo momento suas decisões, sobrecarregar o trabalhador ou retirar o trabalho de sua responsabilidade com o objetivo de provocar a sensação de inutilidade e incompetência. Ignorar a presença do trabalhador, dirigindo-se apenas aos demais colegas. Obrigar a cumprir tarefas humilhantes, gritar, xingar ou falar de forma desrespeitosa. Espalhar rumores ou boatos ofensivos sobre a pessoa. Ignorar problema de saúde. Criticar a vida particular da vítima. Atribuir apelidos pejorativos. Impor punições vexatórias, como dancinhas. Expor e enviar mensagens depreciativas em grupos de trabalhos e nas redes sociais. Isolar fisicamente o trabalhador para que não haja comunicação com os demais colegas. Desconsiderar, ironizar, desacreditar injustificadamente as opiniões do trabalhador. Impor condições e regras de trabalho personalizados, de caráter humilhante e diferente das atribuídas aos demais. Delegar tarefas impossíveis e prazos incompatíveis para a finalização de um trabalho. Manipular informações, deixando de repassá-las com a devida antecedência necessária para que o trabalhador realize suas atividades. Vigilância excessiva. Limitar o número de vezes que o trabalhador vai ao banheiro e monitorar o tempo que ele lá permanece. Advertir arbitrariamente, incentivar o controle de um trabalhador por outro, criando um controle fora do contexto, da estrutura hierárquica, para gerar desconfiança
e evitar a solidariedade entre os colegas. Importante, trabalhadores e trabalhadoras podem e devem buscar os seus direitos e combater a prática de assédio moral no trabalho. Eu vou finalizar aqui, para a gente ganhar tempo, mas isso vai ser protocolado para a comissão, né? É mais para a gente abordar o tema que a gente vai trazer aqui, as denúncias. Pois bem, dando continuidade, eu vou protocolar para a comissão cópias da Controladoria Geral do Município, de número 44/2024, onde, assim que eu soube, né, que eu comecei a sofrer perseguição, assédio moral, e assim, sem ter feito nada contra a secretária, nem tão pouco contra a diretora, nem tão pouco contra a gestão, nem tão pouco contra nenhum dos meus colegas de profissão. Mas eu fui vítima, e hoje, todos os dias, eu me pergunto, me faço essa pergunta: por que esses cargos comissionados do prefeito fizeram eu passar tamanha humilhação? Por que esses cargos comissionados do prefeito fizeram eu ter momentos de pesadelo na minha vida que eu nunca, como psicólogo, eu esperava passar? Quando eu estudei 5 anos na faculdade em Franca, na Unifran, indo e voltando todos os dias, eu sonhava em ser um psicólogo para me ajudar a vidas, e era o que eu vinha fazendo na Prefeitura de Paço. A gente não faz um trabalho clínico, mas a gente faz um trabalho psicossocial, e a gente não deixa de ter aquele interagir com os usuários. Quantos trabalhos eu realizei, senhor presidente Milton? Quantos acompanhamentos com as famílias eu realizei? Quantas pessoas que eu ajudei a... Vou fazer uma pausa aqui, agradecer a pessoa do João Serapião, que eu tinha pedido para registrar a ausência e está presente conosco. Desculpa interromper, só assim para a gente ir entendendo, acompanhando o raciocínio. No caso, você vai explicar daqui a pouco quais foram as questões que você sofreu, ou foi todas essas para trás que você leu? Só para a gente entender. Vou entrar agora. Tá, joia. Pois bem, como eu estava continuando, essa é uma incógnita que eu tenho todos os dias que eu carrego comigo. Pois bem, senhor presidente, respondendo a sua pergunta, que eu ia colocar nesse exato momento, foi feita uma reunião no Centro Pop, no dia 26/7/2024, cuja reunião, a nossa coordenadora, que era Cláudia Stockler, ela estava de férias, e foi ficado no lugar dela a supervisora Priscila. Assim que ela entrou de férias, deve ter passado 2 dias, 3 dias, salvo engano, a diretora da CEDEST fez uma reunião com todos nós, equipe técnica do Centro Pop, onde foi tratado vários assuntos ali de trabalho. Foi uma reunião muito tranquila, uma reunião de muita transparência e de colocações e de opiniões. A reunião foi finalizada, não teve nenhuma ocorrência dentro dessa reunião. Pois bem, é importante eu deixar bem claro aqui que eu estou fazendo um resumo, porque aconteceu muitas coisas, para a gente não tomar muito tempo, tá, senhor presidente? Aconteceu muitas coisas, então eu estou fazendo um resumo bem completo aqui. Quando a coordenadora, a diretora mudou todo o cronograma de horário, o fluxograma do trabalho, e ela mandou uma mensagem no dia seguinte no grupo de WhatsApp, perguntando quem concordasse, dá só ok. Eu fui um dos que deu ok. Na verdade, todos nós demos ok para a diretora, inclusive eu dialoguei com ela no grupo do trabalho, tenho os prints, tenho tudo. Ou seja, pós-reunião, ainda tive um diálogo com ela na segunda-feira. A reunião foi na quinta, e na segunda próxima eu ainda dialoguei com a diretora. Ou seja, não teve nenhum insulto da parte de ninguém. Quando a coordenadora volta, ela vê que o fluxograma do trabalho estava todo mudado, ela se sentiu desrespeitada, ela trouxe isso para a gente, porque ela deixou o trabalho de uma forma e a diretora, na ausência dela, mudou o trabalho. Mas é o direito dela, né? Cada um tem as suas maneiras de trabalhar. E ela nos notificou que haveria uma outra reunião, agora seria na CEDEST. Fomos para essa reunião, todos técnicos do Centro Pop. A secretária
a senhora Roseli Grilo, ela iniciou a reunião da seguinte forma: que ela exigia um pedido de perdão para a diretora dela, porque alguém ali daquela que estava presente havia colocado o dedo na diretora, ameaçado a diretora dela, mas ela não citou o nome. E tinha vários profissionais dentro da reunião, tinha assistentes sociais, tinha psicólogos, tinha toda a diretoria dela, a coordenadora, e ela não citou o nome. E ela disse nessas palavras: eu exijo o pedido de perdão para a minha diretora. Assim que ela acabou de falar isso, logo em seguida, ela cita a seguinte frase: a partir de hoje, o psicólogo Kleber não faz mais parte do Centro Pop. Ele vai trabalhar no Migrante. Migrante é o lugar que os assistentes sociais e psicólogos estão lá entregando passagens, né, para os moradores de rua que vão tomar os seus destinos. Porém, ela me colocou, ela disse na frente de todos que ela estava me colocando para trabalhar das 18 horas às 22 horas da noite. Eu me senti muito humilhado. Só que, naquele momento que eu tomei aquele choque, que foi uma humilhação muito grande para mim, para quem vinha 3 anos fazendo um trabalho psicossocial, ajudando vidas, ajudando famílias, fazendo um trabalho com excelência, 9 meses no Centro Pop, agora ser humilhado de uma forma tão vexatória. Mas eu contive as minhas emoções e não respondi nada nessa reunião. Apenas acatei o que foi colocado para mim cumprir. Pois bem, saí da reunião. Quando passou 3 dias, em uma conversa com a coordenadora do Centro Pop, na sala dela, ela foi me comunicou, a Cláudia Stockler, que a pessoa que a secretária Roseli mencionou que tinha colocado o dedo no rosto de sua diretora Josiane e ameaçado, era justamente eu. Quando ela me disse aquilo para mim também foi um choque, porque eu não esperava uma calúnia tão grave vindo de um cargo indicado pelo prefeito Diogo Oliveira, cujo essas pessoas deveriam ser agradecidas a Deus e entender que o lugar que elas estão são lugares privilegiados. E que, se elas estão lá, foi porque Deus deu essa oportunidade para elas estiverem lá também. Agora, como que uma diretora, que é para ser o exemplo, cria uma mentira dessa? Agora começa a minha luta em busca de justiça. Eu me silenciei, não falei nada para ninguém, corri atrás da controladoria na pessoa do Dr. Jefferson, procurei o sindicato na pessoa da doutora Raíssa, hoje é a Nelza que está lá, mas antes é a antiga gestão, e procurei o Ministério Público, e eles me orientaram a maneira que eu deveria me portar. Eu pedi, eu não vou falar datas aqui agora, né, para a gente não tomar tempo, mas vai ser tudo protocolado, as oitivas minhas. Eu fiz um pedido ao Dr. Jefferson. Falei: Dr. Jefferson, eu quero que você abra uma sindicância para apurar os fatos, para ver se procede mesmo essa fala da diretora, porque eu aprendi uma coisa: nunca ouvi um lado apenas, mas ouvi os 2 lados. Como eu estou aqui, eu posso trazer denúncias que não podem ser verídicas. Por isso que nós estamos aqui, né, de uma forma democrática, para que vocês, ouvindo as denúncias, vocês possam fiscalizar e também ouvir as outras partes e pedir as comprovações e provas daquilo que estamos denunciando. Pessoal, foi um depoimento muito pacífico. Eu não cheguei com sentimento de vingança na controladoria. Eu pedi ao Dr. Jefferson que, uma vez comprovada essa fala da diretora, eu pedi que fosse realizado um pedido de retratamento de desculpa, porque todos depois estavam sabendo que eu era o suposto agressor da diretora, porque a notícia correu de uma forma muito negativa. Pois bem, fui para atuar no Migrante. No dia que eu fui atuar, lembrando que a gestão sempre me desrespeitando, porque sabe que eu tenho o meu trabalho consultório particular e eu trabalho com a agenda, e sempre mudando trocando os horários, trocando os horários. Fui trabalhar no Migrante,
No dia que eu fui iniciar no Migrante, que eu já tinha reformalizado toda a minha agenda no consultório, aí ela mandou mensagem através da coordenadora pedindo para que eu fosse para o CRAS Penha. Fui para o CRAS Penha, cheguei lá, os horários estavam novamente todos quebrados. Um dia de tarde, um dia de manhã, um dia à tarde, um dia de manhã. Acatei, reformalizei toda novamente a minha agenda no consultório particular. Trabalhei 2 semanas no CRAS Penha, com uma excelente equipe, uma excelente coordenadora. E aguardando a abertura da sindicância para apurar os fatos da acusação da diretora Josiane. Pois bem, um belo dia eu estava indo embora, a coordenadora do Penha, da CRAS Penha, me comunicou que haveria uma outra reunião e que a Roseli, secretária da CDE, estava me convocando para essa reunião, mas não me falou do que se tratava. E ela marcou a reunião no dia seguinte já, justamente no horário que eu estaria no consultório. Falei para a coordenadora, já é a 3ª vez que eu desmarco os meus pacientes, eu não posso desmarcar novamente. Ela falou, Kleber, conversa lá com eles. Procurei o Dr. Jefferson novamente. Dr. Jefferson, mais uma vez estão me desrespeitando, porque o contrato rege que pode sim trocar de horário o servidor público, mas desde que ele seja avisado com 5 dias de antecedência, justamente para que nós, servidores, nos reorganizamos, nos programamos, a nossa vida lá fora. Pois bem, e fiz um parecer para o Dr. Jefferson. Dr. Jefferson, quero confessar para você, eu estou com receio de participar dessa reunião, porque eu não sei do que se trata, e lá na CDEST também, na sala, não tem câmera, porque lá na reunião que foi feita no Centro Pop, também não tinha câmeras na sala de reunião. E fica aqui minha pergunta, por que câmeras na cozinha, no refeitório, com áudios, que essa gestão atual da CDEST implantou câmeras com áudio dentro dos refeitórios e não colocou câmeras nas suas salas de reunião? O que eu também acho um desrespeito, colocar uma câmera com áudio dentro do refeitório, que tira toda a liberdade do servidor público que está ali no seu momento, né, de descanso. Fica aqui também um protesto meu em relação a essa conduta da gestão. Pois bem, o Dr. Jefferson me disse as seguintes palavras, Kleber, procura, pode ir, e se acontecer alguma coisa, você vem cá e me comunica. Pois bem, fui para essa reunião, que iniciou às 9 horas da manhã, cheguei lá, quem estava presente? Toda a equipe do Centro Pop, e a coordenadora, a secretária Roseli, a diretora Josiane e o diretor Giovanni, e totalizando 11 pessoas nessa reunião. A reunião tratou vários assuntos, mas o motivo de eu ser convocado para essa reunião é porque eles queriam novamente me voltar de volta de onde eles me tiraram, de onde a própria secretária me tirou, alegando que foi um pedido da coordenadora. Resumindo, sentiram falta do meu trabalho com responsabilidade, que eu já vinha desenvolvendo há 9 meses com todos eles. Eu, mais uma vez, obedeci, porém, pedi a palavra para um questionamento. E o meu questionamento foi muito educado, respeitoso e ponderado. Eu simplesmente perguntei à secretária Roseli, lembrando que eu poderia muito bem ter esse diálogo com ela na sua sala particular, mas ela nunca nos dava essa liberdade. Ela nunca nos deu a liberdade de entrar na sala dela e conversar com ela, tanto que tudo que ela falava conosco na reunião, ela nunca olhava nos nossos olhos. Toda mudança de horário, de trabalho, de equipamento, quando ela se dirigia a mim, ela sempre olhava para lá, direita, para a esquerda e nunca para mim. E não sou só eu que tenho esses relatos. Pois bem, senhor presidente Milton, perguntei para ela por que ela estava tendo aquela atitude de trocar os servidores públicos de horários, de equipamentos, sem ter um aviso prévio. Porque nessa reunião também ela disse, amanhã
o Kleber... Não, nessa última reunião ela já disse, hoje o Kleber já começa nesse novo horário. Porque quando ela me traz de volta, lembrando que eu tenho os horários quebrados do Craspenha, e agora, voltando para o Centro Pop, eu tenho os horários novamente alternados. Agora os meus horários estão totalmente diferentes do Craspenha. Achei muito desrespeitoso, foi onde que eu fiz o questionamento para ela. Ela respondeu, dizendo que estava no edital. Eu falei para ela que eu não concordava, porque no edital não está escrito isso, não rege isso no edital, e no contrato, e mesmo que tivesse no edital, o que vale é o contrato. E no contrato diz que, cuja ela assinou, tanto que eu falei para ela, eu assinei, e o digníssimo prefeito Diego Oliveira assinou. E ela não estava respeitando, não só a minha pessoa como servidor público. Isso são... Eu gostaria até de registrar isso, senhor presidente, Milton, que essa minha demanda são demanda de muitos servidores públicos. Então, o meu caso, eu posso dizer que são semelhantes aos demais. Pois bem, quando eu fiz esse questionamento com ela, ela disse para mim que, na verdade, não disse para mim, disse para a coordenadora, que daria os 5 dias para mim, e se eu tivesse alguma coisa que reclamar, lembrando que eu não reclamei, eu questionei. Ela disse que eu poderia procurar o prefeito, que eu poderia procurar a controladoria, que eu poderia procurar o Ministério Público, quem eu quisesse, na frente de todos. E eu, de uma forma educada, respondi a ela que eu não ia procurar o prefeito, que eu não iria procurar a controladoria e que eu não iria procurar o Ministério Público, que eu já tinha procurado todos os órgãos competentes, porque eles não sabiam, ou não sei se sabiam, porque infelizmente, senhor presidente, existem muitos relatos de que várias denúncias protocoladas no Fala Cidadão, que vai para a Controladoria, e muitos servidores públicos que se dispõem a subir as escadas da prefeitura, a secretária Roseli é privilegiada com essas informações, que eu também gostaria que fosse averiguada essas informações. Quem é que passa essas informações para a secretária? Quem é que fala para a secretária Roseli que a servidora tal, o servidor tal estava presente na controladoria tal dia e tal hora e tal segundo? Então fica aqui também o meu protesto diante disso. Pois bem, terminei a fala, agradeci ela pela palavra, deixei claro para ela e para todos presentes na reunião. Após a minha fala, ainda houve 6 minutos de reunião, teve outros assuntos que foram tratados. Resumindo, a reunião foi encerrada, a secretária Roseli despediu todos nós e nós fomos embora. Eu fui para o meu consultório, fiquei até dar o horário e depois retornei ao Craspenha, onde eu teria mais os meus 5 dias, e eu retornei no período vespertino. Trabalhei no Craspenha até 17 horas, entrei 13 horas, fiquei até 17. Quando é 19 horas, eu estou em casa, por volta de 19 horas, uma psicóloga que participou dessa reunião entrou em contato comigo, me ligou, disse: Kleber, preciso te falar. A viatura da Polícia Militar, ela foi até a Sedeste por causa de você. Eu falei: como assim? A secretária Roseli, após todos ter saído, ela fez uma reunião de porta fechada com o diretor Giovanni, a diretora Josiane e a coordenadora Cláudia Stockler. E elas alegaram que você a desacatou, vindo ameaçá-la e colocar o dedo em seu rosto. Percebam bem, todos que estão na casa, que a mesma acusação que a secretária usou no depoimento para a Polícia Militar é a mesma acusação que a sua diretora usou contra mim. Aí eu me faço uma pergunta: como pode um profissional, um cidadão, um servidor público,
que está em sã consciência, que está lutando para que uma sindicância seja aberta, ou seja, está se defendendo, porque quando eu pedi a abertura da sindicância para o Dr. Jefferson, eu não tinha câmera. Então, o que eu pedi? Eu quero a ata. E eu quero relatório e quero advertências. Porque, vejamos bem, estamos aqui numa forma democrática. Se eu insultar alguém aqui dentro, ameaçar, colocar o dedo no rosto, falar palavras torpes, no mínimo eu vou responder. Vocês vão fazer uma ocorrência, vão registrar o que está acontecendo aqui agora. Então, eu pedi tudo isso. Agora, como que eu estou me defendendo de uma acusação gravíssima e vou cometer o mesmo erro em menos de 2 semanas? Você teve a cópia da ata? Não tive até hoje. Não tive. Nem assinou? Como membro da reunião? Participante? Assinei, mas todos assinamos, mas eles não me entregaram. Eles tiveram a oportunidade, vereadora Isabel, de protocolar a ata, porque eu pedi, mas eles não protocolaram. Aí eu vou resumir, gente, porque eu tenho que respeitar o horário. Senhor presidente, eu confesso que eu perdi o chão. Porque quando a própria psicóloga que me ligou, ela mesma disse: Kleber, eu sei que você não fez isso, mas ela resolveu te acusar. No dia seguinte, eu fui da delegacia, conversei com o sargento Oliveira e expliquei o motivo que eu estava ali, e ele me entregou o BO, que realmente tinha acontecido. E ele me fez uma pergunta: como que os meus colegas foram lá? Se essas denúncias eles vêm aqui na delegacia registrar? Aí eu fico me perguntando, como? Seria alguma amizade com os policiais? Para uma denúncia de trabalho, os policiais se locomover a viatura e parar para atender uma ocorrência dessa? Então, minha incógnita também, eu não entendi como que sucedeu isso. Porque, gente, eu precisei acionar o 190 ontem. E eu fui orientado a ir na delegacia. De uma negligência do abrigo, que isso eu vou trazer uma outra pauta, mas está documentado aqui, tá, senhor presidente? Tá? E por que que elas tiveram o privilégio de ter os policiais a serviço delas lá com a viatura na Sedeste, para atender uma ocorrência falsa? Artigo 340 do Código Penal, denunciação caluniosa. Quando alguém quer dar parte a inquérito, querendo incriminar a pessoa, sabendo que a outra parte é inocente. E cabe até prisão, de 2 anos até multa, ou multa. Então, vamos lá. Quando eu peguei o BO, a própria secretária registra aqui, é o depoimento dela, que tinha 11 pessoas e que durante a reunião eu a ameacei, desacatei e tudo mais, correto? E agora vem as testemunhas falando. A diretora Josiane aproveitou o ensejo, a oportunidade, e falou para o policial: eu também, senhores policiais, eu fui vítima do Kleber, na data tal, que foi essa reunião. Mas eu não fiz BO e eu fiz um relatório. Aí eu me pergunto, como assim uma diretora faz um relatório cujo ela alega que foi acusada, que ela foi ameaçada, e eu não fico sabendo disso, eu que fui o agressor? O suposto agressor? Então vocês estão observando a maldade desses cargos comissionados do prefeito? Vamos lá. O diretor Giovanni, ele estava sentado do meu lado, desde o início da reunião até o término. E ele também se comprometeu em defender a mentira da secretária Roseli. A coordenadora Cláudia
que sempre teve o meu respeito e sabia da minha índole, do meu caráter e da minha conduta ética profissional, ela também, por questões de amizade, não sei, ajudou a mentir no BO, confirmando o desacato. E lembrando que, olha que contradição, se na reunião ela estava me chamando para voltar, agora ela vira a minha inimiga, ela está indo contra mim. Gente, peguei esse BO, fui para o sindicato e falei, não quero saber mais de controladoria, não quero saber mais de prefeitura, porque se nem a primeira sindicância foi aberta, doutora sindicato me orientou, demos início lá, conversei depois, chegou ao conhecimento do doutor Jefferson essa denúncia, e eles ficaram segurando e nada de sindicância abrir. E eu tive que trabalhar todos os dias, sabendo que tinha um BO contra mim, que eles queriam me imputar crime, que se tiver algum advogado aqui, nem precisa ser advogado, sabe muito bem, que elas estavam tentando me enquadrar na Lei Maria da Penha. Porque Lei Maria da Penha, ela não se caracteriza só agressão física, ela é verbal e ela é psicológica também. Então, olha o risco de um servidor público que não tem uma advertência, não tem uma reclamação de ninguém a minha conduta profissional, agora olha o que em um depoimento elas causaram a minha imagem profissional. Fizeram de mim um monstro. E pior, sabiam todas elas que eu sou credenciado do plano IPSM. Eu atendo policial militar, eu atendo no meu consultório clínico o filho do militar, o pai do militar, a mãe do militar, a esposa do militar, os avós do militar. Elas simplesmente me desrespeitaram e sujaram a minha imagem diante dos próprios dos próprios policiais que eu atendo. Então vocês têm noção do que eu passei? Vocês têm noção da gravidade que elas me causaram? E eu tive que conviver com isso. Então eu fiquei dando os dias e nada de sindicância abrir. O que eu comecei a perceber? Que o poder público estava querendo arquivar as minhas denúncias. E ninguém queria me ouvir. Eu bati na porta dessa casa. Alguns vereadores me receberam, que não foram reeleitos, e me prometeram que dariam seguimento. E, na verdade, me deixaram sem resposta. Eu lutei sozinho, todos os dias. Todos os dias. Eu precisei tirar força de onde que eu não tinha. Porque não é porque eu sou psicólogo que eu sou um homem de ferro. Não, eu sou ser humano. Eu também choro, eu também sinto raiva, eu também fico nervoso, eu também me entristeço. Por quê? Eu sou dotado de sentimento e emoções, como todos nós aqui somos. Então, eu tive que trabalhar, eu ia trabalhar no CRAS, todos os dias chorando, de saber que ninguém estava me ouvindo, e eu insistia todos os dias para que o controlador abrisse a sindicância, e ele não abria. Pois bem, eu comecei a trazer a público toda a denúncia que eu estava protocolando, e eu comecei a pedir ajuda para a população passense. Eu divulguei na prefeitura, eu divulguei em todos os lugares que eu estava sendo vítima de um crime, e eles queriam arquivar o processo. Eles queriam arquivar a minha denúncia. De tamanha insistência, eles abriram a sindicância. E aí, tudo começa. A controladoria me desrespeitou, porque ela abriu uma sindicância de forma irregular. A Controladoria Geral do município não convocou todos que estavam presentes na reunião, e ainda, para piorar, deixou de fora da reunião os dois principais personagens, que é o diretor Giovanni e a diretora Josiane, que foram testemunhas no BO. E lembrando que a minha primeira sindicância que eu pedi, a oitiva, foi justamente da Josiane, diretora.
Qual que é a explicação da controladoria não convocar ela e nem o diretor Giovanni para depor na sindicância? E qual é a justificativa da controladoria não me dar o direito de defesa, de eu estar presente ali no depoimento dos demais para eu ouvir e manifestar a minha defesa? Então, eu fui o último a ser ouvido nessa sindicância. Gente, para resumir agora, fui depor 4 de outubro, a sindicância foi aberta 3 de outubro. Antes de eu depor, eu conversei com o prefeito Diego Oliveira, na sala dele, no gabinete dele. Falei: Diego, prefeito, eu não sou seu inimigo, eu não sou sua oposição, pelo contrário, eu torço para que você vá bem, porque se Vossa Excelência for bem, se o governo for bem, toda a sociedade vai bem. Eu falei isso para ele, e eu deixei claro para ele, para o senhor presidente: prefeito, quem está queimando a sua imagem como chefe do executivo, não sou eu que sou a vítima que está denunciando, são os seus cargos comissionados que Vossa Excelência indicou e que estão praticando conduta criminosa. E eu respondo pelo que eu estou falando aqui. O prefeito Diego me fez uma promessa: irei chamar a secretária e irei resolver. Eu falei: prefeito, só quero retratamento, só quero pedir desculpa, é só isso que eu quero. Porque, devido à viatura parar na SEDESH, o meu nome tomou proporção muito gigantesca, mas de uma forma negativa. Eu recebia ligações de pessoas do Conselho Tutelar, da área da saúde, da pasta social, me perguntando: Kleber, você ameaçou a sua secretária, o que aconteceu? Então eles me difamaram, eles acabaram com a minha imagem. Fiquei afastado do trabalho devido a toda essa turbulência, lembrando que antes de eu afastar, eu estava todos os dias pedindo a Deus para que tocasse no coração do Dr. Jefferson e abrisse a sindicância. Estava eu no CRASPEN um dia, a secretária Roseli, a diretora Josiane, enviou o Dr. Marcos Baldini e a supervisora Priscila atrás de mim. Fizeram uma reunião comigo sem me comunicar, sabendo que seria aberta a sindicância. Eu tenho tudo gravado e será protocolado essa reunião também. E eles imploraram para mim aceitar um diálogo com a diretora e com a secretária, alegando que a Roseli e a Josiane disse que elas interpretaram errado o dedo no rosto. Aí eu falei para o doutor Marcos Baldini: doutor Marcos, respeito muito o senhor, mas nós não estamos tratando assunto de trabalho aqui. Nós estamos falando de assunto criminoso. E eu não vou conversar com ninguém. Eu vou aguardar a sindicância. Ele insistiu muito e ele me fez um pedido: aceita a gente voltar aqui? Não dê seguimento em nada. Está tudo documentado em pendrive, em áudio. A Priscila, supervisora, que estava junto com ele, inclusive me elogiou também. Fui elogiado pelos dois. Quando eu fui depor, dia 4 de outubro, começou dia 3, as pessoas deporam, a Roseli depor, né? Quem foi chamado. No dia do meu depoimento, o Dr. Jefferson iniciou da seguinte forma: Kleber, nada, ele não me mostrou o processo, porque não podia mostrar a vista. Ele pegou assim, do jeito que está aqui. Ele disse assim: nada que está aqui te incrimina. Nada que está aqui, que passou, que deporam contra você, te incrimina em nada. É só um mal entendido. Vamos resolver. Achei estranho. Ele falou para mim, inclusive está gravado,
também aqui a fala do Dr. Jefferson. Todos que passaram aqui, Kleber, falaram bem de você. Disseram que você é um excelente profissional. Achei estranheza. Falei, mas como assim? Me acusaram. Fiz meu depoimento, ele tinha 48 horas para me entregar. Ele não me entregou em 48 horas. Ele me entregou 2 semanas depois. Porque eu tive que colocar advogado no meio para conseguir a vista do processo. E fui recebido de uma forma desrespeitosa na contadoria, que ele estava presente e o estagiário me entregou. Mas tudo bem. Peguei. Quando eu li todo o processo, gente, senhores vereadores, comissão, presidente, eu não sabia se eu tinha um sentimento de revolta por quem me acusou, ou pelas testemunhas que me acusaram, ou pelo controlador que mentiu para mim. Porque quando eu peguei a cópia do contrato, da sindicância, e eu comecei a ler, assistentes sociais, psicólogas, compraram a ideia da secretária e afirmaram que eu coloquei o dedo no rosto dela. E tem relatos muito fortes, e a gente não vou pontuar todos aqui, para não tomar tempo, né? Já está esgotando o tempo, mas a comissão vai analisar tudo. A diretora não foi chamada para essa sindicância, como eu disse, mas ela enviou o relatório, lembra do relatório da Polícia Militar que ela disse que fez? Ela enviou para ajudar a defesa da sua amiga, da sua secretária. Gente, ela fez um relatório que ela mesmo, só ela que assinou. Eu xeroquei de forma errada, mas eu tenho o original depois e tiro outra cópia, tá, senhor presidente? Ela mesma assinou, destinado à secretária, e quando vocês analisarem, eu vou pedir de todo o meu coração, senhor presidente Milton, reveja com carinho esse processo e escute os áudios que estão aqui. A diretora Josiane, ela fez o relatório, mas não tem uma frase do relatório que ela diz que eu a ameacei, que eu coloquei o dedo dela, o meu dedo no rosto dela. Ela transferiu a agressão para outras 2 colegas minhas de profissão, cuja foram que mentiram a favor delas aqui também. Aí eu fico me perguntando, mas não foi o dedo no rosto da diretora que eu coloquei? Não começou tudo a partir da diretora? E agora que ela tem a oportunidade de se defender, ela faz um relatório totalmente contraditório. Vamos pular. Agora a ata da reunião, que eu fui acusado pela secretária Roseli, que eu pedi as atas, protocolou a ata. Que fique registrado o que eu vou falar aqui agora. Os cargos comissionados do prefeito Diego Oliveira, na pessoa da secretária Roseli Grilo, a diretora Josiane, forjaram relatório e ata falsa. Vejamos bem. Secretária Roseli disse que havia 11 servidores públicos na reunião. Está aqui. São palavras dela, e foi o que tinha mesmo, 11. Ela fez uma ata que contém 8 assinaturas, incluindo a dela e da diretoria dela. Só, Bruno, você assinou essa ata? Oi? Você assinou a ata? Como eu assinaria uma ata falsa, forjada, se essa ata... Você não assinou. Não chegou a mim essa ata. Essa não é a ata da reunião. Ah, tá. Entendeu? Eu deixei todos mentir contra mim. Eu trabalhei em silêncio. E quando eu fui manifestar a minha defesa, eu entreguei isso aqui nas mãos do Dr. Jefferson.
Porque ninguém deles sabiam que eu tinha gravado a reunião do começo ao fim. Eu liguei o gravador no passeio da Sedeste e desliguei na rua. A reunião que a Roseli chamou a polícia, eu tenho ela toda gravada, documentada. O meu questionamento com ela, a minha fala com ela, o meu diálogo com ela demorou 3 a 4 minutos. E nesse dia foi feita a ata e você assinou? Não a ata foi, da reunião? Não foi Não feito fecharam o a ata no não dia? Inclusive a secretária, que ela é responsável pela ata, sempre pelo que eu conheço, que é a Luciene, ela não estava presente. Gente, quando você, vereador Isabel, João Serapião, senhor presidente Milton, que são os integrantes da comissão, quando vocês ouvirem o áudio da reunião, compare com a ata, vocês vão ver que a reunião começou 9 horas e terminou 9h35 da manhã, ou seja, 35 minutos de reunião. E foram tratados vários assuntos e foram feitas várias alterações nos cronogramas, inclusive no meu, como eu disse para vocês. Eu quero que vocês da comissão, ao averiguar, me aponte onde tem uma frase, uma sequer, de uma fala que está aqui no áudio da reunião. Aqui nessa ata, só está falando de mim. E não tem ninguém que identifica quem lavrou essa ata. Então, eu não vou ler, justamente para a gente não perder tempo. Por isso que eu falo, é muito pouco, 1 hora. Mas vocês vão ter acesso. Não tem uma fala, porque foram feitas várias alterações nessa reunião. Não tem. E por que as demais 3 pessoas não assinaram essa ata? Inclusive eu. Cadê as 11 pessoas para assinar essa ata? Foi convocado para essa ata, para essa sindicância, uma servidora pública que estava presente também na primeira reunião que a diretora Josiane me acusou. Ela era secretária do Centro Pop, que fazia as atas e que ela fez a ata no dia. Todos os demais, assistentes sociais, psicólogas, e aqui eu vou deixar registrado, supervisora Priscila, psicóloga Lamara, psicóloga Érica, assistentes sociais Viviane e assistente social Andréia. Todas mentiram no processo da sindicância. Teve fala aqui dentro de psicóloga que disse: o Kleber foi tão grosso com a secretária que eu cheguei até a desmaiar, me dá tontura e desmaio. Tem depoimento da secretária aqui que ela diz que eu fui tão grosso com ela que o administrativo dela, do lado de fora, se assustaram. E vocês vão ouvir toda a reunião. E os próprios administrativos dela hoje negam, porque eles não compraram essa briga, essa coisa dela. Como eles não sabiam que eu tinha o áudio da reunião, eu protocolei, né? Agora, só sobre essa reunião, sobre essa primeira reunião, presidente. A diretora Josiane disse que eu coloquei o dedo no rosto dela. Na sindicância, nenhuma que estavam presente, nenhuma servidora pública que estava presente na reunião, relatou isso. Só disseram que eu fui desrespeitoso com as outras colegas. Gente, aí uma servidora pública que estava nessa reunião, está aqui. Ela diz assim no depoimento do Dr. Jefferson: estive presente na reunião, não presenciei, lembrando que ela que lavra a ata, não presenciei nenhuma falta de respeito do psicólogo Kleber, nem da parte de ninguém.
o depoimento dela derrubou todas as acusações falsas que estão aqui nesse depoimento. Sem contar os relatórios falsos. E agora, para a reunião, para a secretária digníssima Roseli, eu tenho o áudio que desmente toda a mentira tramada dela para me incriminar. O horário, né? Então, Kleber, eu preciso que você faça as considerações finais. Como eu Depois disse... eu vou abrir para alguém, se alguém quiser fazer alguma pontuação. Quero registrar aqui a presença do Maico também, que está participando Encerro... do vereador Maico. Tudo bem, tá? Como eu disse, é muito pouco, o contexto é muito grande, mas eu não vou deixar de falar sobre várias questões. E hoje eu venho também, a pedido, né, em contato com a mãe de uma servidora pública, Fernanda. Olha o que a secretária fez com ela. Para quem foi coordenadora de um CRAS, que estava passando um momento difícil na vida dela, como todos nós aqui passamos, e nós temos os nossos problemas, os nossos defeitos, todos nós aqui temos. Todos nós temos. E ela estava vivendo um momento difícil. Ela vinha de uma cirurgia de joelho, que ela se acidentou, e ela afastada, ela foi notificada por alguma colega de trabalho que, enquanto ela estava afastada, estava movendo uma PAD contra ela. Ela afastada. E quando ela volta, antes dela voltar, ela faz um desabafo no grupo do WhatsApp. E ela questiona a secretária por que está perseguindo ela. Fernanda Maia não está mais conosco. Eu queria muito poder ter ajudado mais, ter feito alguma coisa. A Fernanda, ela foi humilhada, ela foi perseguida por essa secretária, não só ela, como muitos que não estão aqui presentes. E antes dela partir, ela fez vários desabafos comigo, a mãe dela falava comigo. Muita coisa, gente. Socorre os servidores públicos da pasta social. Eu vou falar como psicólogo, que no meu consultório eu atendo muitas demandas de ideação suicida. E dentro da pasta social tem vários servidores públicos que estão se automutilando. Alguns tentaram contra a sua própria vida. Eu trago a dor de servidores públicos que falaram: Kleber, seja uma voz para nós lá na Câmara. Aí eu fico uma pergunta: o que é que o prefeito, Diego, o que é que as autoridades estão esperando mais acontecer? A Fernanda piorou o quadro clínico dela, depressivo, de tanta assédio moral que ela sofreu, tanta humilhação. E eu senti na pele, porque eu sou vítima também. Eu trago aqui, nesse documento, vários, e tem vários que não quis se manifestar com medo. Então, fica o meu pedido, senhor presidente. E uma pergunta para o Poder Legislativo. Onde estão vocês nessa hora? Qual é o papel de vocês? O que vocês vão fazer daqui para frente? Por que nós temos que ver esses opressores reinando no poder público, usando o poder público para oprimir trabalhadores de bem, mães, pais, jovens sonhadores? Quantas pessoas que não assinaram lista de abaixo-assinado
que essa secretária rodou nos equipamentos e não tiveram os seus contratos renovados. E aqui eu vou fazer um pedido muito especial. Reveja os contratos que não foram assinados nessa última agora, nesses últimos contratos. Por quê? Eles não tiveram resposta. Por que eles não tiveram seus contratos renovados? Por que não assinaram uma simples lista? Lamento informá-los. Nós temos hoje na pasta social uma tirania no poder. E fica o meu pedido à casa. Ajude a arrancar essa tirania dessa pasta social. Essa pasta social, ela é fundamental para a sociedade passense. Os usuários passenses, nós precisamos. Enquanto tivermos com essas vidas oprimindo, tem assistentes sociais trabalhando doente, à base de medicação, educadores, auxiliares, e eles não estão tendo vozes. E eu estou aqui para ser uma voz por eles. Finalizo, gostaria muito de falar, mas vamos ter oportunidade, mas está tudo aqui documentado. Olha com carinho, e eu espero que vocês nos dêem uma resposta de urgência, porque as vidas estão gritando por socorro. E aqui eu finalizo a minha fala e agradeço a oportunidade, senhor presidente Milton. Eu vou estar passando esses documentos para todos os outros vereadores, para que eles possam analisar e cada um age da forma que eles acharem necessário. E eu vou deixar aberto aqui, se alguém quiser falar mais alguma coisa, quiser pontuar alguma coisa, fica à vontade. Presidente, quer falar alguma coisa? Ô, Carlinhos, pode falar. Ele passa o microfone. Qual é a rotina de procedimento? Instalar uma comissão, averiguar os fatos, chamando aqueles que foram mencionados aqui, para que documentos apresentados como falsos sejam esclarecidos, se são verdadeiros ou falsos, e tenha andamento aquilo que todo mundo espera que tenha para fazer justiça, trazer a verdade à tona totalmente. A gente ouviu ele aqui hoje, a gente vai estar tendo acesso a esses documentos e a gente vai estar ouvindo o outro lado também, que eu acho que seria feita a justiça dessa forma, né? Ouvir os dois lados. Né? E assim, ouvindo os dois lados, a gente toma partido de algum. Senhor presidente, mas haverá um parecer final? Porque a minha sindicância foi aberta 4 de outubro, hoje é 1º de abril. O controlador renunciou o processo, não quis dar o parecer final. Eu gostaria de deixar bem claro isso. Eu estou há meses sem um parecer final, nem favorável e nem desfavorável a mim. Por quê? Foi só porque depois que eu comprovei que eu sou inocente? Aí que fica a pergunta, por quê? Declinou o parecer final para a comissão da PAD, que é a mesma que arquivou o processo contra mim. E agora eu estou aguardando. Eles não dão um parecer final de uma sindicância que foi aberta 3, 4 de outubro. Por quê? Então fica a pergunta, a punição, ela é válida somente para os cargos que não são, para os servidores públicos que não são cargos comissionados, ou ela também vale para os cargos indicados do prefeito? Porque eu vou, me desculpa, finalizo, eu vou ser muito sincero, só o meu caso já é motivo de exoneração. Não é nem advertência, é exoneração, porque chamaram viatura de PM e mentiram para a polícia e mentiram na controladoria. É caso de exoneração. Senhor Milton, senhor presidente, quero deixar bem claro que vamos aguardar, né, que tem que respeitar, é todo um processo, como eu disse, vocês vão ouvir as outras partes, mas nós vamos sim exigir um parecer final e vamos exigir que quem errou, que pague. Se eu errei, eu pago. Agora, se de lá errou, eles também têm que pagar. Eles têm que sim ser exonerados do cargo,
porque eles estão matando vidas psicologicamente e emocionalmente. E quero externar: relatórios falsos, documentos falsos, não está só aqui. Tem vários servidores públicos e famílias acolhedoras que tiveram relatórios falsos protocolados no fórum, cuja secretária está sendo processada devido a essas situações. A denúncia, ela é grave. Ela é grave. Não é aquele negócio assim, né, igual pegar um bebezinho, vamos meninar aqui no colinho. Não. Ela é grave. Isso aqui não é falácia, isso aqui é provas concretas. E contra fatos não há argumento. Muito obrigado. Por ter procurado a Câmara Municipal, pedindo essa reunião, e da mesma forma, como você diz, de outros servidores, a Casa Legislativa ela é do povo de Passos, ela é dos servidores, né, e deixar aqui o recado para aqueles servidores, tenho certeza que, quando necessário, procura o sindicato, e que possa procurar a Câmara também, porque injustiça não pode acontecer em lugar nenhum, e a gente tem que combater. Então, assim, eu acho que os próximos passos é ouvir a outra parte, da mesma forma que os vereadores estão aqui reunidos, né, que a gente possa reunir novamente, ouvindo a outra parte e chegar vamos falar assim, chegar no final dessa história, cobrar essa resposta, o final desse processo, e lógico, aquele que errou, que tiver que pagar uma consequência, que pague, cada um pague pelos seus erros. Muito obrigado, senhor presidente. Quero deixar registrado também a presença do Marcelo, está representando o Irã, que não pôde estar aqui na reunião, mas ele pediu para que o assessor estivesse acompanhando aqui. É rápido. Eu só queria falar aqui um pouquinho que, até falei isso para o Kleber, que várias vezes ele vem falando comigo, e a última vez que eu falei com ele, falei: Kleber, não se expõe tanto, pega tudo que você tem, leve até o Ministério Público, porque ficar se expondo dessa forma é prejudicial até para ele. E eu quero dizer aqui que nenhum servidor da pasta da Secretaria ou da Saúde, né, da Assistência Social, procurou o sindicato. E estou aberta, tá? Nós assumimos agora em janeiro. Qualquer servidor, e gostaria que o Kleber passasse para eles, eu estou no sindicato, nós estamos no sindicato para ouvir e também para defendê-los. Normalmente, Kleber, a gente está acostumado ao seguinte: eu acho que, assim, praticamente cada vereador ele tem mais afinidade com cada servidor, ele tem mais afinidade com um vereador ou outro, e quando tem alguma questão, né, chega para a gente algum desabafo, enfim, ou alguma questão. E isso daí faz parte do nosso serviço também. Então, assim, lógico, se o pessoal sentiu confiança através do movimento ou das divulgações que você estava fazendo, mas que esses servidores procurem, né, o sindicato, que procurem a Câmara Municipal para a gente poder, na nossa parte, auxiliar também. Mas queria te responder, Nelza. Boa parte da pasta dos servidores públicos são trabalho de contrato. E eles não estão aqui, não procuram vocês, justamente como eu acabei de falar no início. Se eles sobem lá na controladoria e a secretária fica sabendo, você acha que vão procurar para eles depois não terem seus contratos renovados? Eles precisam trabalhar, precisam pagar a conta. E o que um opressor narcisista faz? Ele aproveita da fragilidade da pessoa que ela está oprimindo. Então, ela conhece a tua fraqueza e ela vai trabalhar na tua fraqueza. E qual que é a fraqueza, a fragilidade dos servidores públicos hoje? Justamente o contrato do trabalho, que ela tem a caneta na mão. Se você abrir a boca, eu não renovo o teu contrato. Chantagem emocional. Senhor presidente, na casa tem vítimas da secretária Roseli também. É que eu não tenho tempo, mas aqui tem vítima da Roseli, tá? E, como eu disse, enquanto houver essa situação chantagiosa, deixar claro que essa carta que a secretária passou
2 cartas em menos de um ano para provar idoneidade, vários servidores foram coagidos a assinar. Para chegar a carta lá e o prefeito lê. Olha aqui, prefeito, servidores públicos estão me aprovando. Teve relatos de servidora, que a supervisora ligou para assinar a carta, e disse assim, você vai assinar, ligou lá no equipamento, você vai assinar? Ah, eu não li. Não, eu vou levar a carta aí se você for assinar. Se você não for assinar, eu nem levo. Ah, então não vou assinar, eu não vou ler. Como é que... E vários servidores não assinaram, e aqueles que assinaram hoje não tiveram seus contratos renovados. Senhor presidente Milton vereador Isabel, João Serapião, por favor, revejam, vou fazer mais um pedido mais uma vez, reveja, não é nem o meu não, porque eu testifico, né? Como a Nelza disse, Nelza, vou justificar para você como eu já disse. Eles querem nos incriminar para nos calar. Então, a secretária Roseli e a diretora Josiane tem uma medida protetiva contra mim de 300 metros. E faço uma pergunta para você, Nelza. Como o magistrado concedeu uma medida protetiva? Porque medida protetiva você solicita quando você é violentada, agredida ou ameaçada ou se sente ameaçada. Quais foram o objeto, a documentação que comprovou que eu as ameacei, que eu mandei mensagem? Medida protetiva se pede nesse requisito, não quando você é desmascarada. E foi isso que eu fiz, mas elas conseguiram a medida protetiva. E não teve audiência. Eu estou aguardando a audiência e perguntar ao magistrado, como Vossa Excelência deu? Eu quero ver qual foi os critérios para as duas conseguirem. Lembrando que, como vítima de assédio moral, eu procurei os meus direitos. Eu trabalhei conforme eu aprendi. Hierarquia. Como que eu ia procurar a minha diretora se era ela que era minha acusadora? Como eu procuraria a secretária se ela também era minha acusadora? Me restou a controladoria. Como eu vou procurar a controladoria agora, depositar minha esperança, se ela age de forma irregular? Como que eu vou procurar o chefe do executivo se ele ignora todas as minhas mensagens? Então me restou gritar para toda a sociedade ouvir. Eu, psicólogo Kleber Eurípides, sou vítima de assédio moral pelos cargos comissionados do prefeito Diego Oliveira e vou lutar por justiça até o fim. Obrigado, viu, Kleber? E sem tendo mais nada a tratar, a gente fica encerrado essa reunião. Obrigado. Todos uma boa tarde.